O tema do nosso trabalho é Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o mais importante acontecimento da história contemporânea. Foi inspirada pelas ideias do Iluminismo com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Foi uma revolução burguesa. Para entendê-la, é preciso conhecer um pouco mais sobre a situação econômica e social da França no século XVIII. Até o século XVIII, a França era um estado absolutista. O rei Luís XVI dominava os três poderes. Os franceses, então, eram súditos do rei, que personificavam o estado. A estrutura do estado absolutista, a população se enquadrava em três diferentes estados. O primeiro estado ele era representado pelos bispos do alto clero. O segundo estado era representado pela nobreza, que desempenhavam funções, a militar e a jurídica. E o terceiro estado ele era representado pela burguesia, pelo baixo clero, comerciantes, camponeses e vários outros, totalizando 97% da população. Antecedentes da Revolução. Em 1787, o pagamento da dívida pública francesa absorvia mais da metade da receita. A balança comercial entrou em déficit e a agricultura sofreu tremenda crise, causada pela seca. O custo de vida subiu rapidamente. Começam a eclodir motins causados pela fome. A Assembleia dos Notáveis, que representavam a nobreza e o clero, reage energeticamente, declarando que tal medida só poderia ser decretada pelos Estados Gerais, nobreza e clero e povo. O rei, então, estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789. Processo da Evolução. Em 17 de junho de 1789, burgueses, trabalhadores e demais membros do Terceiro Estado se declararam em reunião num salão que a nobreza utilizava para jogos, onde ficou estabelecido que permaneceriam reunidos até que a França tivesse uma Constituição. Esse ato ficou conhecido como o nome de O Juramento do Jogo de Pelo. Os deputados que fundaram a Assembleia Nacional nela juraram igualdade jurídica e direitos políticos para todos os homens comuns. Ao mesmo tempo, começava um levante popular em Paris e outro entre os camponeses. E assim a Revolução se iniciou. No dia 14 de julho de 1789, toda a população pariense avança num movimento nunca visto para a Bastilha, a prisão política da época, onde o responsável pela prisão, o carcereiro, foi espancado pela multidão vindo a falecer. O momento agora dos camponeses, que, percebendo a fraqueza da nobreza, invadem os castelos, executando famílias inteiras de nobres, numa espécie de vingança. Esse período ficou conhecido como Grande Medo. A Assembleia instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava a condição de cidadãos aos franceses e não mais súditos do rei. Primeira fase da Revolução. A Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1792. No recinto da Assembleia sentava-se à esquerda, partido liderado por Robespierre, que se aproximava do povo. Eram os jacobinos. No centro sentavam-se os constitucionalistas, defensores da alta burguesia e a nobreza liberal. À direita ficava o grupo que mais tarde ficará conhecido como girondinos, defensores dos interesses da burguesia. Segunda fase da Revolução. A Convenção Nacional, 1792 a 1794. Foi a fase considerada mais radical do movimento revolucionário, porque foi a etapa em que os jacobinos, liderados por Robespierre, assumiram o comando da Revolução. Portanto, foi a etapa mais popular do movimento, já que os jacobinos eram representados políticos das classes populares. Antes da queda da monarquia parlamentar, a burguesia chegou a proclamar uma república, a República Girondina, em setembro de 1792. A República Girondina caiu e os jacobinos assumiram a direção política do Estado, proclamando uma nova república, a República Jacobina, e com ela uma nova Constituição. Os jacobinos não duraram muito no poder devido ao que implantaram durante sua república, a Era
do terror. Era necessário agir de modo ditatorial para alcançar um governo democrático e assegurar as conquistas instituídas pelas reformas que se realizavam. Foi o período em que a guilhotina foi mais usada. Terceira fase da Revolução, o Diretório, 1795 a 1799, a Era Napoleônica, 1799-1815. Conhecido como Reação Termidoriana, o golpe do Estado armado pela alta burguesia financeira marcou o fim da participação popular. O novo governo, denominado Diretório, 1795 a 1799, autoritário e fundamentado numa aliança com o exército, foi o responsável por elaborar a nova Constituição que manteria a burguesia livre de duas grandes ameaças. O governo não era respeitado pelas outras camadas sociais. Os burgueses perceberam que com o diretório não teria condição de resistir aos inimigos e manter o poder. Eles acreditaram na necessidade de uma ditadura militar para manter a ordem e a paz, o poder e os lucros. A figura que sobressai no fim do ele era o general francês mais popular e famoso da época. Napoleão foi adquirindo poderes políticos até que em 1804 foi consagrado imperador-governador até 1814.